isso. Hoje eu queria então tratar deste segundo grupo, que seria o dos antigos psicopatas. Né? Isto aí corresponde a um conjunto de patologias, não é uma só, e eu não sei se a palavra certa é patologia. Algumas distúrbios de personalidade que são, na verdade, alterações de personalidade. E todas elas têm como característica principal, todas as alterações de personalidade deste segundo grupo, alguma falha ou na reflexão moral, alguma falha na capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas. Então, eles são, vamos dizer assim, uma sequência gradual que vai desde o egoísmo que as pessoas socialmente consideram aceitável, e pessoas que se preocupam mais consigo, pouco empáticas em relação ao sofrimento dos outros, até o mais grave modelo mesmo, que seria o antissocial. Então, esse é um degradê que parece que vai tendo todos os matizes, né, vamos dizer assim, de agravamento. O egoísta pode ser egoístinha, depois pode ser egoísta médio, pode ser um egoístão, quer dizer que só cuida do seu mesmo, não liga a mínima para ninguém nem para nada, não tem sentimento de culpa. Esse grupo todo não tem sentimento de culpa. Né? Mas às vezes se reage dentro de certos limites por medo de represália, por medo de castigo, por medo de punições. São pouco empáticos, quer dizer, não tem muita capacidade de sentir compaixão. Né? Mas nesse grupo inicial tem alguma empatia, e isto vai só se tornando mais severo na distância deste ponto de equilíbrio intermediário, quando se distanciam os personagens. Depois, esses grupos têm características. Alguns têm, de fato, uma capacidade de falar muito bem de si mesmo. Então, fazem muito bom, são muito sociáveis, muito extrovertidos e bons de marketing pessoal. Então, são pessoas que têm uma fala e uma visão muito positiva de si mesmo, falada, pelo menos. São chamados histriônicos. Né? Outro grupo realmente acha que eles são melhores do que os outros, eles têm uma visão de si achando que eles são bacana mesmo, quer dizer, que eles são melhores do que as outras pessoas, e naturalmente também todos esses têm egoísmo, todos eles são pouco empáticos, e esse grupo que acredita mesmo que ele é melhor que os outros é chamado de narcisismo patológico. É patológico porque, na realidade, quase todo mundo pode até falar bem de si, etc., mas no fundo sabe e tem lá seus complexos de inferioridade. E essas pessoas parecem que não têm complexo de inferioridade, o que é muito grave, porque um pequeno complexo de inferioridade ajuda a gente a ter um pouco de humildade, a achar que a gente precisa progredir e evoluir, e essas pessoas que já se acham o máximo realmente não têm por que querer evoluir. Então são pessoas muito mais difíceis, inclusive, de conviver e eventualmente difíceis de mudar de opinião, difíceis de se preocupar com o direito dos outros e difíceis de tratar. A empatia vai sempre diminuindo, são pessoas cada vez com menos capacidade de se interessar pela dor do outro. Né? Finalmente, o mais radical deste grupo, onde a empatia vai decrescendo, é aquele grupo com empatia zero mesmo, né? Que é aquele grupo, então, dos antissociais. São pessoas que não têm nenhuma sensibilidade para o outro, nenhuma culpa, e além de não ter culpa e nem nenhum tipo de preocupação com a dor do outro, nem compaixão, também não tem medo. Então, são pessoas que são desprovidas de medo. Né? Não tendo medo, não tendo culpa e nem se preocupando com os outros, são pessoas que fazem só aquilo que querem, não respeitam regulamento nenhum, desde pequeno não tendo medo. São criaturas muito difíceis de serem educadas, porque a educação, pelo menos numa primeira fase, é fundada no medo. Né? A criança tem medo de perder o amor dos pais, tem medo dos castigos, etc. Quem não tem medo, realmente é muito difícil de ser educado. E são contextos, então, bastante difíceis, nos quais realmente o indivíduo, felizmente, corresponde isso aqui a um grupo pequeno da população, 0,5% mais ou menos. Mas são indivíduos que não raramente caminham na direção da delinquência. Quer dizer, são pessoas que não tendo freio moral de espécie nenhuma e nem preocupação alguma com os outros, nem com o direito dos outros, são quase que kamikazes, são pessoas suicidas. Né, no sentido social, quer dizer, fazem de tudo, assaltam, matam e às vezes agem com enorme violência por causas absolutamente banais e torpes. São eles os que frequentam os grandes contingentes dos que fazem parte dos grandes condenados
apenas maiores, são presentes, portanto, nos presídios. Infelizmente, não há muita separação dentro dos presídios, de modo que eles convivem com outros personagens muito menos perigosos do que eles, acabam exercendo uma certa liderança, porque acabam provocando, inclusive, medo nos seus próprios companheiros de presídio, etc. Né? Tratar essa gente toda é sempre muito difícil, depende de muita sorte do ponto de vista do terapeuta, depende de empatia. Os antissociais são quase impossíveis de tratar, esses realmente os delinquentes. Né? Os outros dependem muito do tipo de empatia que se estabelece entre o paciente ou a pessoa e o seu terapeuta, depende de paciência e de persistência. Muitas vezes há necessidade de usar também medicações, ou tranquilizantes, ou antipsicóticas, ou antidepressivas, conforme o caso. Então, é um manejo difícil, trabalhoso, demora anos, e existem alguns casos, sim, em que há evolução favorável e melhora, mas são trabalhosos sempre. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam muito sobre esse assunto, usando a palavra psicopata. Psicopata é um termo genérico que envolve um pouco de tudo isso que eu falei. São pessoas que, às vezes, por o fato de serem muito simpáticas, são os parceiros sentimentais de muita gente. E quando há este tipo de história, realmente não é raro que os casamentos acabem se dissolvendo, porque não é difícil o indivíduo, num certo momento, perder a paciência e não conseguir mais tolerar certo tipo de arbitrariedade que essas pessoas, por força de uma empatia muito baixa ou mesmo inexistente, conseguem provocar nos seus interlocutores.